No Bom para Todos de hoje, o que você precisa saber antes de comprar seu imóvel. Leia os contratos, busque orientação, informe-se. Não tenha surpresas desagradáveis. bomparatodos@tvt.org.br. Está aqui no Bom para Todos Ana Paula Moraes Sacek. Ela é diretora do Procon de Santo André. Olá, Ana Paula, muito obrigada pela sua presença. Obrigada, eu que agradeço o convite. Ana Paula, o aumento do crédito imobiliário aqueceu o mercado. O que a gente precisa saber para observar, para não cair em armadilhas? O comprador ele tem que pensar muito bem e lembrar que a compra de um imóvel é algo que ele está comprando por um prazo muito longo e muitas vezes até para a vida inteira, até para deixar lá de herança para os seus filhos, netos, enfim. Então, muito cuidado. O mercado tem opção para todos os bolsos, para todos os gostos, mas é fundamental e importante que esse consumidor, esse comprador, não tome essa atitude no momento, ali naquela ânsia, não seja seduzido por folders, publicidades, modelos decorados. Ele tem que ter atenção ao que ele está comprando e, principalmente, cuidado na hora da compra, conhecer muito bem as condições dessa compra. Quais os problemas que os compradores de imóveis eles estão enfrentando? Olha, hoje a compra de imóvel, como o mercado está muito aquecido, alguns problemas antigos voltaram, como a cobrança de taxa, que antigamente era proibida, hoje ela voltou com outro nome, ela continua sendo proibida, mas infelizmente ela está sendo praticada no mercado. Outro problema é a falta de informação. Há muita dificuldade para o consumidor entender essa aquisição, porque ela é difícil mesmo. A gente sabe que envolve cálculos, números, e muitas vezes o consumidor não tem a informação adequada e o seu grau de compreensão também é difícil. Então, a informação tem sido o principal problema, além dessas cobranças que são embutidas ali no dia a dia e que muitas vezes o consumidor é pego de surpresa. Ana Paula, como fazer para a gente identificar essas taxas que são cobradas? É fundamental que esse consumidor leia atentamente, verifique as condições da compra, se estão de acordo com aquilo que foi apresentado verbalmente ou através do material publicitário e, obviamente, que ele se utilize da ajuda de um profissional. Os contratos imobiliários são contratos complexos, difíceis e muitas vezes, por mais que ele leia, releia, sempre vai ficar difícil a compreensão. Então é importante que ele procure a ajuda de um profissional na hora dessa compra. Vamos saber agora quais são as dúvidas da população. Se eu atrasar as prestações do financiamento, eu corro o risco de perder as que eu já paguei? O risco de perder não, porque o próprio Código de Defesa do Consumidor, ele garante que ninguém vai perder o dinheiro daquilo que já pagou. O que acontece é que ele não vai ter uma devolução de 100%. Como o imóvel vai voltar para a construtora, então aquilo que ele pagou vai ser devolvido, excetuando-se esse percentual que foi usado com publicidade, material, que geralmente em torno de 10% a 20%. A próxima pergunta é da Cristina, vamos ver. Na hora que eu adquiri a casa, o apartamento, e eu perceber que existem rachaduras, como muitas vezes aparece na televisão, que procedimento que eu devo tomar para me defender? O imóvel comprado na planta, ele tem garantia. E as garantias são descritas ali no momento da aquisição e também pelo manual do proprietário que é entregue após a conclusão ali do negócio. Dependendo de cada item, tem um prazo de garantia, mas em linhas gerais o imóvel está garantido por até 5 anos. Qualquer ocorrência, qualquer problema que ela veja de construção, às vezes um vazamento, uma rachadura ou uma peça que foi mal instalada, tudo isso ela tem que comunicar à construtora para que a construtora possa resolver o problema. Próxima pergunta é do Wagner, vamos ver. Como que eu sei se a construtora é de confiança? Algumas dicas são importantes para o consumidor na hora dele fechar esse negócio. A primeira, ele pesquisar em sites, tanto dos PROCONs estaduais quanto municipais, se aquela construtora tem reclamação. Procurar pessoas que já compraram, ver se ele conhece alguém que possa ter uma indicação. E uma dica fundamental é que ele vá ao empreendimento e visite outros empreendimentos daquela construtora, já prontos. Porque ele vai ter uma noção maior de qualidade, conversar com as pessoas em relação ao prazo de entrega. Então, tudo isso é feito para minimizar o risco. Vamos para mais uma pergunta. Como calcular os juros das parcelas para a gente acabar não sendo engolido por eles? A compra do imóvel, ela requer uma orientação tanto jurídica quanto econômica. Então, o comprador, ele tem que seguir essas duas diretrizes. Ele tem que ver se cabe no seu bolso e entender como ele está comprando, o que é muito difícil. E as questões jurídicas que envolvem o contrato. Garantia, forma de pagamento,
multas que ele tem, implicações legais, enfim. Então, por isso que eu disse que é importante que ele se cerque de um profissional. O cálculo dos juros, ele está todo descrito no contrato e é importante que o consumidor verifique se realmente tudo que ele precisa saber está ali. O mais importante de tudo para ele saber é que tipo de índice está sendo aplicado, quando esse índice vai ser aplicado, então em alguns casos até a construção, após a construção é um outro índice, que índice é esse que está sendo aplicado e ele obter essas informações para que ele não seja surpreendido futuramente. Vamos ouvir mais uma pergunta. Quando se compra um apartamento na planta e ele não entregue, o que eu posso fazer? A gente espera que ele seja entregue, né? Se ele não for entregue de jeito nenhum, ela tem direito a ser ressarcida, inclusive cobrar perdas e danos. Agora, quando ele é entregue com atraso, que é o que acontece na maioria das vezes, esse consumidor também tem direito a perdas e danos. Por quê? Porque ele se programou para aquele prazo, aquela compra tinha um prazo determinado pela construtora e é ela quem determina, e se ela descumpre aquele prazo, esse ônus não pode ser imputado ao comprador, ao consumidor. A construtora é que tem que arcar com esse prejuízo, porque ela que descumpriu o contrato, na verdade. Então, o imóvel, quando tem esse atraso, é importante que seja verificado previamente no contrato quais são as implicações que ela vai ter se atrasar. Para dar um exemplo para o nosso telespectador entender, se nós atrasamos a prestação, nós somos punidos com multa, com juros, com encargos. E se a construtora atrasa? Qual é a punição que ela tem? No contrato tem que verificar se existe alguma punição. 99,999% dos contratos não tem nenhuma punição. E é um erro. Quais os principais riscos que as pessoas que compram um imóvel na planta, elas têm? Infelizmente, hoje, cada dia mais as empresas têm entregue com atraso. Isso é muito ruim, porque o consumidor, ele comprou, ele se programou, muitas vezes ele está dependendo de aluguel, ou de um casamento, ou de um nascimento de um filho. Então, esse risco é o principal. Vamos ver mais uma pergunta. Se o financiamento não for aprovado, a construtora tem que me devolver o dinheiro de volta? Quando o consumidor não consegue obter a aprovação do seu financiamento por uma série de fatores, também é importante que no próprio contrato exija uma condição que facilite essa devolução. Porque a devolução tem que haver, já que ele não tem capacidade de endividamento, não adianta ele se endividar. Ela não vai perder as parcelas, jamais, a lei garante que não haja perda das parcelas pagas, mas que se pense muito bem antes de fechar o negócio para ver em que condições vai se dar e verificar como, em caso de distrato, em havendo essa ocorrência, como é que o consumidor pode resolver de forma mais rápida. Vamos ver mais uma pergunta, né, Paula? E se a construtora falir e não me entregar o imóvel, que garantias que eu tenho? A garantia vai ser determinada pela lei de falências. É uma falência como outra qualquer, como se eu também comprasse um produto de uma empresa e ela, no meio do caminho, ela acaba quebrando e não me entregando o produto. Então é uma questão jurídica, ela tem que buscar o apoio de um advogado para se habilitar na massa falida e ressarcir aquilo que ela já pagou. A próxima pergunta é da Daniela. É certo eles cobrar a comissão do vendedor na hora da compra do imóvel? Essa comissão, quem paga é quem contrata, e quem contratou é quem está vendendo. O que acontece muitas vezes é, de novo, a falta de informação. Muitas vezes, o que acontece na prática? Ele fala, o imóvel custa 100, mas tem que pagar a comissão, então ele vai para 106 mil, por exemplo. Aí não, aí está errado. Então aí ele está pagando a comissão, porque ele tem o valor do imóvel mais o valor da corretagem. Nossa próxima pergunta é do Emerson. Que essa taxa SAT, eu sou obrigado a pagar? Não, não é obrigado a pagar, é uma aberração o que está acontecendo, é uma taxa que no passado já foi chamada de TAC, etc., que já foi abolida, e agora eles voltaram a cobrar com outro nome, com outra característica e embutindo esse custo para o comprador. Esse custo não é do comprador, porque na verdade a taxa SAT você está pagando uma assessoria jurídica. Só que é uma assessoria jurídica contratada pela construtora, com profissionais de confiança da construtora. Então, se eu quero levar o meu advogado para analisar, eu quero pegar aquele contrato, levar para uma pessoa da minha confiança, não alguém que seja ali imposto e obrigado que eu pague, sendo que a relação direta é do vendedor com aquelas pessoas que estão assessorando o vendedor e não o comprador. Ana Paula, eu gostaria que você deixasse uma dica para os nossos telespectadores interessados nesse assunto. O consumidor tem que prestar atenção no memorial descritivo, se assessorar de um profissional, lembrar que ele tem as razões jurídicas e as razões econômicas para analisar e que ele pense muito antes de comprar e que ele compre com segurança.
A compra do imóvel não pode ser uma compra por impulso, tem que ser uma compra por segurança. E, essencial, se certificar da capacidade daquela construtora. Ana Paula, muito obrigada pela sua presença aqui no Bom para Todos. Obrigada, eu que agradeço, estou à disposição. Muito obrigada. O Bom para Todos traz informações e serviços que são importantes para você. Faça suas perguntas, expresse sua opinião e dê sugestões. O e-mail é bomparatodos@tvt.org.br. Muito obrigada pela participação e por estar com a gente. Afinal, este programa da TVT é feito para você. Até o próximo, boa semana a todos!